Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Provavelmente, quem já fez um raio-x aí, levanta a mão, só me ver. Então, a maioria das pessoas sabe o que é um raio-x. Às vezes, quando você está passando mal, está com alguma debilidade, você chega diante do médico e ele percebe ser algo interno, então muitas das vezes ele pede a nós um raio-x, que é uma ferramenta que nos permite captar imagens internas de forma detalhada, olhar o interior, aquilo que está obscuro diante dos nossos olhos, mas traz para nós aquilo de forma vívida, no qual nós podemos lançar diante dos nossos olhos aquelas imagens e por elas agora ser o quê? Direcionados. Ser agora guiados por tais imagens que vai mostrar o que está acontecendo de forma interna. E hoje eu quero junto com vocês fazer um breve raio-x da Páscoa. Olhar de forma atenta para alguns pontos cruciais que permeiam e são o fundamento da Páscoa. Porque muitas das vezes nós não queremos saber sobre a Páscoa de forma detalhada. Quando nós vamos olhar para a sociedade, isso já é esperado. Você vai olhar qualquer feriado, qualquer data importante, de qualquer religião, o Google vai estar lá celebrando, irmãos. Qualquer um. Mas Páscoa e Natal não. Se você entrou no seu Google hoje, teve o que lá? Bastante coelho pulando. Porque a sociedade lá fora, ela quer esquecer do que de fato a Páscoa é, mas há um problema. Nós como igreja, nos acostumamos e esquecemos. E não queremos cada vez mais nos aprofundar desse tema. Porque ao olhar para a Páscoa de forma detalhada, nos achamos nela. Encontramos a nossa participação, só que isso fere o nosso ego, o nosso orgulho, porque mostra qual é a nossa participação na Páscoa. Qual é o nosso dedo? Qual é a minha parte nessa celebração? Porque é lindo, irmãos, e é maravilhoso, não se esqueçam disso, de colocar lá pelo domingo de manhã, Jesus ressuscitou. Todo mundo colocou hoje. Jesus ressuscitou, Ele não está morto, Ele está vivo. Mas esquecemos o que o levou a esta caminhada. E aí que entramos, mas esquecemos. A sociedade quer tapar os ouvidos para essas coisas, porque mostra as nossas falhas, mas nós como igreja não podemos esquecer. Porque se o Senhor ressuscitou é porque Ele morreu, e se Ele morreu a culpa é minha. Mesmo seguindo um plano eterno de Deus. E a primeira imagem do raio-x que nós encontramos nessa noite é a primeira Páscoa, que é a sombra do que estava por vir. Êxodo 12, eu queria te pedir para abrir aí com você. Aí conseguir passar aí, Eric. Vai conseguir passar os versos? E se você não conseguir achar aí, pode acompanhar com a gente na projeção, porque eu vou ler alguns versículos. Êxodo 12, verso 1 ao 3, depois nós vamos ler o 5, o 7 e depois o 11 ao 13, amém? E nós lemos assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O verso 5 agora: O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Verso 7: Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Verso 11 ao 13: É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado nas mãos. Comam não pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas
como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então, quando nos deparamos com a instituição da Páscoa, nós começamos a ver a nossa participação nela. Deus, ao mesmo tempo, começa a libertação do seu povo por meio de Moisés. E ao mesmo tempo, Ele está trazendo juízo sobre o povo e a terra do Egito. Uma nação que tinha se virado contra o Deus verdadeiro, se perdido em meio à idolatria e perversidade. Só que mesmo diante o envio das pragas, o coração de Faraó continuava se mantendo contra Deus. E dentro dessa história, começamos a ver a nossa história, porque era a sombra das coisas que viriam acontecer. Muitos de nós podem estar hoje aqui celebrando a Páscoa e achando que ela tem o seu início em Cristo, na sua paixão, na sua morte e na sua ressurreição. Muitas vezes, quando era pequeno, aprendeu sobre as pragas do Egito, mas nunca se atentou que aqui começa a Páscoa, do Senhor apontando para algo que viria. Quando Ele começa o juízo sobre o pecado, o juízo sobre uma nação, uma separação de um povo, e agora através do sacrifício de um cordeiro, o seu sangue, trazendo a libertação e uma novidade de vida para aqueles que se refugiavam sobre o sangue do cordeiro. Vimos a libertação de um povo, e agora começa a trazer a mim e a você a nossa participação. E qual que é? Que diante do pecado sempre haverá juízo, que diante do pecado sempre haverá castigo. A mensagem da Páscoa tem tons vermelhos e sombrios, porque começa com Deus mostrando o juízo sobre o pecado, trazendo para mim e para você a certeza de que o pagamento para o pecar é o morrer, é a separação de Deus. Entenda que muitos lugares na sociedade, principalmente, mas dentro de igrejas, começam a romantizar o pecado, começam a trazer a mim e a você uma mensagem que afaga o nosso ego em nosso erro, em nosso caminhar errante, dizendo que não, isso são falhas, desvios morais, o Senhor entende, que não são pecados graves, são coisas comuns e normais. Mas a mensagem da Páscoa mostra para mim e para você que o pecado sempre levará à morte. A Páscoa, a morte e ressurreição de Cristo nos mostra que ao massinho o Senhor chegou até o Egito, assim como o pecado do Egito chega até Deus, e no processo de castigo, de juízo, Ele nos traz uma mensagem que Deus não aceita e não compreende o nosso pecado. E a primeira imagem que eu gostaria que eu e você fixássemos os nossos olhos é que o nosso pecado haverá sempre consequências. Independente do que pessoas dizem, se mantém firme a verdade da palavra de Deus. O Senhor, Ele pode pegar do teu pecado, de escolhas erradas da sua vida, e transformá-las em bênção posteriormente, mas Ele continua a tratar o seu pecado de pecado. A mensagem da Páscoa para mim e para você nos mostra Deus castigando toda uma nação que se separou de Deus, que se levantou contra Ele em pecado.
em perversidade, adorando outros deuses. E o Senhor não romantiza este lugar. Mas a mensagem da Páscoa também é uma mensagem de esperança. Que ao mesmo tempo, em um momento que o Senhor começa a trazer castigo sobre o pecado, Ele nos mostra que nesse processo, Ele começa a libertar e separar para si um povo. E o texto vai dizer, o seu povo com fortes mãos. E ao anunciar a 10ª praga, a morte dos primogênitos, Deus fundamenta a Páscoa. Então nós lemos hoje que a Páscoa então seria celebrada no primeiro mês de cada ano, que a partir de então esse mês seria o principal mês, e cada família iria sacrificar um cordeiro, esse sem defeito, mas não comer de qualquer forma, prontos para a ação, prontos para a viagem, sandálias nos pés, cajado na mão. E o Senhor começa a dizer para mim e para você que a vida do cristão e do povo de Deus sempre será uma vida de prontidão. Nós não podemos nos acomodar, principalmente na terra da escravidão. E nós sabemos como esse povo vai para o deserto. Um povo que ao momento, no lugar de libertação, de ver milagres, maravilhas poderosas, agindo e acontecendo para trazer libertação a eles, mesmo assim, um coração voltado ao lugar onde eram escravos pelo pecado. Irmão, quem tem saudade de legume aqui, irmão? Quem tem, irmão? Quem tem saudade de aspargo, pepino? Hã? Ah, eu. Como 3 quilos de carne no almoço, fala que eu. Irmãos, esse é o coração obstinado e preso ao pecado. O Senhor libertando, e assim somos nós. Porque quando nos deparamos com o povo sendo liberto, a gente fica com raiva deles, não fica? Quem fica com raiva do povo murmurento aí? É nós, irmão. Nós fica assim, né, Isaac? Povo murmurento, o pessoal está aí, ó, está sendo liberto, mas cada hora reclama de uma coisa. O Senhor libertando o povo, como eu tinha saudade daqueles legumes lá da terra do Egito. Como eu tinha saudade. Irmãos, é só maquiando uma saudade que o coração caído tem de voltar à vida de pecado. Só que o Senhor nos mostra vez após vez que Ele não aceita e se dobra diante disso. O cordeiro deveria ser sem defeito, e ao sacrificar agora, ele deveria passar o sangue nos umbrais da porta, pois quando o juízo passasse ao ver o sangue, ele pouparia aquela casa. O início da Páscoa ao mesmo tempo, que é uma realidade, era também uma sombra, uma luz que apontava para algo maior. Porque o juízo vem sobre pecadores iníquos. Assim é a nossa participação e fundamento na Páscoa. Mas a sombra aponta que ao Senhor, ao olhar para corações pecadores, mas com o sangue o revestindo, ali eles teriam a libertação do Senhor. A libertação da morte, a libertação do pecado, a libertação da escravidão. E entender que agora vocês são um povo e família de Deus. Mas algo que nós não podemos esquecer é que todo pecar há juízo. E a primeira imagem que eu gostaria que ficasse diante dos nossos olhos, porque o Senhor Ele não encontrou no Egito lugar para dizer, mas eles não sabiam direito. Mas será que eles tinham a revelação total? E aí Paulo vai dizer para nós em Romanos 1, que a forma com que Deus se revelou na natureza, nas coisas criadas, Ele já se revela. E aqueles que serão e que tiveram conhecimento da lei, serão julgados pelo conhecimento da lei. E aqueles que sem lei pecaram, assim também serão julgados. E aí nós encontramos a sociedade e a igreja nos dias de hoje, tentando romantizar os nossos erros. Irmãos, nós olhamos
Entenda, o nosso olhar tem que ser de misericórdia, amém? Porque a misericórdia nos encontrou. Mas nós sabemos que com Deus não se brinca. E vendo essas semanas atrás, um pastor conhecido, renome nacional, que por várias vezes traiu a sua esposa. Isso, pego, repego e trespego. E aí é afastado da igreja. E aí quando ele declara que vai voltar, sabe o que nos assusta? Da mesma forma, sem ter pedido um perdão, pessoas falam que voltarão a seguir. Sabe por quê? Essa ideia de romantizar o erro, romantizar o pecado. Mas é falha, né? É, irmão, é falha. Mas há aquilo que nós não podemos minimizar, sobre o cuidado da igreja e daquilo que o Senhor nos separou. Há coisas que nós não podemos separar, não há coisas que nós não podemos deixar macio, porque o Senhor não amacia. Há uma santificação preparada e cobrada sobre os filhos de Deus. Independente do que eles falam lá fora, a mensagem da Páscoa diz para mim e para você: a vida de pecar será uma vida que trará juízo de Deus sobre as nossas vidas. Por isso devemos, pela graça de Deus, lutar com todas as nossas forças. Ao olharmos atentamente para o fundamento da Páscoa, lembramos que todo pecado terá o seu julgar e que nós não devemos acariciar os nossos maus desejos. O juízo chegará para ele, mas nos mostra que Deus já tinha preparado a libertação para os seus. O sangue que nos purifica do pecado e nos livra da morte, que antes, como sombra, estava manchando portas, hoje cobre o seu coração, e isso nos faz ser aceitos por Deus e chamados filhos de Deus e povo seu. A mensagem do Natal, e na primeira imagem que encontramos, é que Deus não entende o nosso pecar. Não existe cristianismo sem santificação. Não existe adoração a Deus com mãos sujas. Não existe vida devota e piedosa com o coração manchado e guardando desejos maus em nossos corações. A nossa caminhada é de uma luta constante, confiando que o sangue do Cordeiro Perfeito cobre hoje os nossos corações, mas que nós não podemos aceitar e nos dobrar diante dos nossos maus anseios. A primeira imagem que nós temos da Páscoa é o Senhor trazendo juízo sobre o pecado, mas libertação sobre o seu povo. Quem é povo do Senhor, diga glória a Deus aí. A segunda imagem que eu gostaria de trazer para vocês é o sofrer. Eu queria que vocês lessem comigo Isaías 53, assim como ele aparece para nós na imagem ali, não na sua palavra. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Coloca para a gente aí, fazendo favor. Eu tirei alguns versos de Isaías 53 e eu gostaria de ler com vocês, amém? Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe padecer. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado e esmagado, e o castigo estava sobre ele. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Esse capítulo, Isaías 53, é os mais lidos e revisitados na época da Páscoa. Mas o mais comum é ler Isaías 53 como ele estava aqui.
Alguém percebeu algumas coisas diferentes nas passagens que eu coloquei? Será que você conseguiu pegar aquilo que foi tirado? Porque a forma com que a sociedade lê esta passagem é a forma com que eu trouxe. Porque são partes que o mundo rejeita e que infelizmente a igreja também. Falamos sobre sofrer, falamos sobre o castigo, falamos sobre ser esmagado, mas tiramos que é por nossa causa. Tiramos que o castigo que os traz a paz estava sobre ele. Tiramos do que ele foi traspassado, esmagado, que ele foi oprimido e humilhado, mas porque levou sobre si o nosso pecado. Assim gostamos de ler Isaías 53. Irmãos, essa semana eu tive e me deparei com uma mensagem de uma igreja exponencial, global, anunciando o seu plano de marketing para a Páscoa. E foi assustador, irmãos. Vendo a imagem, não foi algo que era um podcast do entrevistador entrevistando a gerente de marketing desta igreja. E eu não vou falar qual que é a igreja, vocês já estão querendo saber, para vocês querem, né? Julgar. Não é querendo dizer que a igreja é coisa, mas porque são pequenas coisas que vão entrando e vão modificando. E aí a diretora de marketing da igreja falando que o pastor passou para eles qual era o alvo. Que eles, em forma alguma, poderiam usar em qualquer propaganda do culto de Páscoa a palavra pecado, a palavra sangue de Jesus, não poderia usar a palavra ressurreição e não poderia usar a palavra calvário. E umas 3 vezes na entrevista ela falou assim: porque o nosso alvo é colocar as pessoas dentro da igreja. Porque nós não queremos usar palavras que choquem. Queremos dentro da igreja. Isso, irmãos, eu estou trazendo palavras claras da pessoa. E aí, é ler Isaías 53 e remover a parte crucial e principal da palavra. Anunciar Cristo, sem falar de Cristo. É assim que nós queremos falar de Páscoa. Queremos falar que recebemos renovo, mas sem falar de pecado, sem falar de ressurreição, sem falar de Calvário. Sabe por quê? A cruz de Cristo e o Calvário, ela é escandalosa para mim e para você, porque é impossível, de forma clara, através da palavra, olharmos para Cristo, cheio de chagas, e não lembrar que é por mim e por você, que é por nossa causa. Que o que fez o Cordeiro perfeito de Deus sofrer e padecer foi por nossa causa. E isso não está lá fora só, mas as igrejas começam a trazer isso, a anunciar Cristo sem Cristo. Uma Páscoa sem entender a profundidade do pecado é uma farsa. John Stott vai dizer para nós que anunciar o Evangelho em um evangelismo, sem cobrir tudo o que ele tem, é trazer sobre eles uma falsidade e ignorância. Anunciar libertação, mas sem o de que eu sou liberto. Porque no dia que Cristo te encontrou e você se entregou a Ele, você se entregou porque você entendia a sua necessidade de perdão. Para quê? Para as suas falhas, para os seus pecados, para as suas mazelas, e entender que você não conseguia se salvar. Mas a nossa sociedade e as igrejas muitas vezes têm levantado uma mensagem da Páscoa, mas tirando o principal. A Páscoa nos fala assim, que Jesus foi traspassado, mas por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa
das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz não foi cancelado. O castigo foi colocado sobre Jesus. Sim, de fato, temos cura para as nossas mazelas, mas através das feridas de Cristo em nosso lugar. Páscoa nos lembra de salvação, da nossa restauração, mas teve o sofrer de Cristo e a sua total entrega, e teve o pagamento a Deus dos pecados cometidos contra Ele. Isso não é para trazer sobre nós uma angústia, mas é trazer para nós uma verdade sobre o nosso agir, e que isso traz ainda mais glória e adoração ao Senhor, quando eu encontro Cristo naquela cruz, porque eu sei que eu não poderia pagar. Eu sei que se eu fosse o crucificado por mim, não valeria de nada, porque eu sei que eu não sou perfeito. Páscoa sem o pagamento e o sofrer de Deus, e entender que foi por nossa causa, é um caminho vazio. Lembrar de Páscoa é ler em Isaías 53 algo que me choca, quando o texto vai dizer que ao Senhor agradou vê-lo seu filho moer. Agradou ao pai esmagar o seu próprio filho. Qual é o pai que fica alegre quando está dando uma coça no menino aí? Ninguém. Mesmo quando o menino fez o quê? Ele merece. Tá assim, nossa, eu vou ter que dar uma chinelada nesse menino. Eu vou ter que fazer o meu cinto dar uma piada. Meu chinelo vai ter que fazer uma curva hoje. Eu vou ter que encontrar esse menino. E aí você faz o quê? Você coloca de castigo, você traz as consequências do erro, mas o coração fica como? Apertado. Principalmente da mãe, né? Da mãe fica assim, podia fazer em mim, mas não quero, mas não. Aí quando a gente olha para o Senhor, é ao contrário, ele diz assim: agradou a Deus esmagar Jesus. Agradou a Deus flagelar o seu filho, sabe por quê? Nesse momento, ele trazia o pagamento ao pecado contra ele, trazendo sobre mim e você libertação. A cruz é um escândalo para esse mundo, que quer a cada dia ter o seu ego afagado e mimado, uma geração que não sabe ouvir não, e que não pode ouvir e se deparar com suas falhas e os seus erros. Mas a palavra diz para mim e para você, que os nossos pecados foram todos cobrados, e Cristo sofreu no meu e no seu lugar. Páscoa tem que nos fazer lembrar do sofrer que lançamos sobre Jesus Cristo, o nosso Salvador. E a terceira e última imagem que eu queria trazer ao nosso coração é a consumação, o Cordeiro perfeito. Porque a mensagem da Páscoa, ela tem que trazer em nós primeiro esse pesar. Porque eu trago a minha reflexão dos meus erros e daquilo que eu preciso fazer e daquilo que eu fiz contra o Senhor e eu preciso nesse tempo. Então primeiro eu me deparo com os meus erros, as minhas falhas, trago sobre mim esse pesar, e eu entendo agora o peso do sacrifício de Cristo, mas compreendo, há uma esperança para mim, porque a obra de Cristo ela é completa. João 1:29 traz assim para mim e para você: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 19:28-30 diz: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quando Deus estabeleceu a Páscoa,
ela era uma sombra e apontava para algo maior. Irmãos, se tirarmos o motivo da Páscoa, o juízo sobre uma nação pecadora, a separação de um povo, o peso e o pagamento do meu pecado, o estar consumado de Jesus, ele perde o sentido para mim e para você. Porque a entrega do Cordeiro Perfeito perde o real significado, pois não achamos que precisava disso tudo, ou que eu não precisava disso. Por isso que a mensagem do Evangelho, primeiro nos esmaga com os nossos erros, para que ao se comparar e ao se deparar com a obra de Cristo, o nosso coração se maravilhe e nos coloque de joelho diante da obra de Cristo, porque eu entendo a minha real necessidade. Porque se você se depara com um médico, numa consulta, ele, no primeiro momento ele diz assim: eu tenho esse remédio para você, tome e comece o tratamento. Quem começa, irmão? Quem? Ninguém. Imagine você entrar lá do nada assim, ó, no consultório, Dedê. O médico bate o olho no você aqui: eu tenho um tratamento perfeito para você. Tome esse remédio e pode ir para casa. 15 dias tomando. Só uma pessoa louca iria começar esse tratamento, irmão. O que o médico faz primeiro com a gente? Ele mostra os exames. Ele vai trazendo para nós a verdade daquilo que está o quê? Contaminado, errado diante de nós. Ele vai mostrando aquilo, isso vai trazendo o quê? Uma preocupação. Aí está com terror também. Isso aqui, ó. Nossa, como é que você... Aí o médico diz: como é que você está suportando viver dessa forma? A gente não estava nem sentindo nada, você já sai do hospital assim: meu Deus. Porque ele vai trazendo uma verdade, aquela coisa diante dos seus olhos, para quando ele trazer para você o tratamento que você faz, você abraça ele e vai embora. E o Evangelho é a mesma coisa. Ele começa a mostrar para nós que não há homem nenhum sequer que faça o bem, porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos não alcançam o padrão da glória do Senhor. Todo mundo está vivendo morto, né? Está morto em seus delitos, pecados. A inclinação da sua carne, do seu caminhar é para o pecado, é cair para longe do Senhor. O Evangelho vai trazendo essa verdade sobre nós. Todo pecado, o pagamento dele é a morte, é a separação de Deus. Vai trazendo angústia ao nosso coração, enquanto achamos que vamos nos afogar em nossos erros. Traz o refrigério de uma boa notícia. Aí em Efésios nós encontramos: mas Deus, que é rico em misericórdia, salvou vocês por graça. No momento onde nossos pecados começam a sufocar a realidade de quem somos, uma luz brilha no fim do túnel e nos mostra que o consumado está consumado. Era para mim e para você refrigério e salvação. Que a obra de Cristo sobre a minha vida e sobre você não está incompleta, mas ela está plena em Cristo Jesus. Que a Páscoa assim nos mostra uma sexta-feira sofrida, um sábado sem esperança, mas que ao domingo temos a ressurreição e o entendimento que Jesus venceu a morte para nos dar vida, e essa em abundância. Que aquilo que era feito por mãos humanas, separando um cordeiro sem defeito, mas com corações sujos, em Cristo temos o Cordeiro perfeito de Deus, santo e totalmente intencional. Como ele diz: eu entrego o meu espírito para as minhas ovelhas. E como eu quero encerrar então essa última mensagem, essa última imagem da Páscoa, trazendo ao meu e ao seu coração, que eu e você não podemos esquecer do nosso passado do pecador. Não tem um dia pior para o ser humano quando ele esquece de onde ele foi tirado. É se lembrar de onde Cristo te resgatou.
Então que esse dia de Páscoa, ainda esse resto do domingo, que você lembre aquilo que você era e fazia, e da libertação que você encontrou em Cristo Jesus. Porque a Páscoa nos traz vida, e essa em abundância, e é a ela que nós vamos celebrar nessa noite, em nome de Jesus. Coloque de pé no seu lugar, por favor.